e stent no infarto do miocárdio. O que você precisa saber? Hoje o meu convidado é o Dr. Alexandre Bisaide. Ele é professor titular da disciplina de cardiologia do INCOR, Faculdade de Medicina da USP, e coordenador da hemodinâmica da cardiologia intervencionista do HCOR. Alexandre Bisaide, que prazer te receber no meu podcast. Prazer é meu, Cris. Obrigado pela oportunidade. Viu? Nossa, é uma honra ter você aqui, uma pessoa tão capacitada, que leva o nosso nome para o mundo, né? Quantas palestras, quantos congressos, sempre aí, e ensinando os residentes, né? Levando o seu conhecimento para outras pessoas. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado você. Então, para a gente começar, as pessoas sempre confundem, né? Acham que cateterismo e angioplastia é a mesma coisa, e a gente tem que explicar que um é uma coisa, outro é outro, o que é o stent. Então vamos esclarecer aí pro pessoal o que é cada um desses nomes, vamos dizer assim. Não. Primeiro que o cateterismo é o exame que examina as artérias coronárias. As artérias coronárias é que irrigam, que levam sangue para o coração. E se uma dessas artérias está com obstrução, o paciente pode ter, a princípio, angina, né? Mas se ela fecha por completo, ele infarta. Então, tem vários exames hoje que a gente usa, menos invasivos, para dar a dica se o paciente tem ou não doença nas artérias coronárias. Mas quem diz a verdade, né, o exame que sela o diagnóstico é o cateterismo. O cateterismo é o exame hoje baseado na introdução de um catéter super fino, de 2 milímetros, que você introduz aqui pela essa artéria que passa no punho, que é a artéria radial, ou por uma artéria que passa na virilha, que se chama artéria femoral. Então, quando nós puncionamos essas artérias, nós introduzimos um catéter, não leva corte, viu, Cris? É só uma punção. Tá vendo, pessoal? Sensacional, né, isso? Menos invasivo. É invasivo, mas menos do que a gente imagina, né? E aí, quando nós fazemos essa punção, introduzimos o catéter chega até o coração, tem até um protótipo aqui para mostrar para vocês, ele vem por essa artéria que é a aorta, chega no coração e nós injetamos contraste e o contraste colore as artérias que vão irrigar o músculo do coração. Com isso, a gente consegue identificar essas obstruções, as placas de gordura que possam causar infarto. E uma vez identificadas essas placas, nós então, na grande maioria das vezes, conseguimos resolver com o implante dos stents. 20% dos casos, não, a gente precisa indicar a cirurgia, que é a cirurgia de bypass, a cirurgia de ponte de safena. Sim. Mas, felizmente, hoje, mais de 80% das vezes, a gente consegue desobstruir com o implante dos stents. Primeiro, a gente faz um balãozinho que insufla na obstrução. Aí você abre o caminho para passar o stent, que é essa molinha de metal que mantém o vaso aberto, empurra a gordura para a parede do vaso e o fluxo do sangue volta a estar normal. Aí, quando você faz esse procedimento que a gente chama de angioplastia, né? Que é o tratamento curativo. A angioplastia pode ser baseada em balão ou baseada em stent. Por isso que a gente fala angioplastia com implante do stent. Porque a angioplastia é a plastia do vaso. Isso. Né? Então, a gente faz isso a princípio com o próprio balãozinho que abre o caminho e depois, para que aquele caminho continue pérvio, aberto, com muito fluxo de sangue, a gente coloca o stent para segurar a parede do vaso e empurrar a gordura. E esse stent, atualmente, já há muitos anos, a gente usa, ele vem com uma substância, né, Bisaide? Exatamente. Para evitar a obstrução. Então, explica pro pessoal aí como é que funciona. São chamados stents farmacológicos, né? Os engenheiros conseguiram colocar um polímero, que é uma membranazinha muito fina em cima do stent, que carrega um remédio. E esse remédio, ele impede que a lesão volte, que a obstrução volte dentro do stent. Quando você implanta o stent, é normal no corpo humano provocar um queloidezinho, né? Que é a cicatrização do stent. Sim. Se esse queloide é exagerado, a obstrução vai querer voltar. Então, a função do stent farmacológico, o mecanismo é justamente liberar a droga por um período de mais ou menos 60 dias, em torno de 40 a 60 dias, que é onde é o gatilho desta reestenose, dessa reobstrução. Então, esses remédios são antiproliferativos. Ele impede a replicação das células e, com isso, mantém o stent aberto e pérvio com pouco tecido dentro.
que é o tecido só necessário para cicatrizar. Porque quando eu explico para os pacientes, né, eu falo, tem um metal, ele vai ser coberto por célula, é normal, né? Normal. Só que a gente não quer que cubra com tantas células, né, que vai reestreitando, reestenosando. E é muito importante o estilo de vida da pessoa depois, né? Fundamental. Não basta só desobstruir e não se cuidar depois. Então, além dos remédios que são específicos para o stent ficar sem juntar coágulo, né? Isso. Que é aspirina, um outro antiagregante, chama clopidogrel na maioria das vezes. Tem vários, mas são 2 remédios para impedir a formação de coágulo. Então, isso é fundamental. O que você falou é importantíssimo. Se o paciente continua com diabetes descontrolado, se continua eventualmente fumando, hoje a obesidade, sedentarismo, então são vários fatores de risco, gordura alta no sangue, né? O colesterol. Então, se junta tudo isso, não adianta nada botar o stent, porque ele vai, não, às vezes ele não junta tecido dentro do stent, mas ele progride em outros locais. Porque às vezes a gente põe numa artéria, e aí tem uma outra artéria que tem 40%, que a gente fala assim pro paciente, tratamento clínico. E às vezes isso passa assim, não tem nada para fazer. Tem. Se você cuidar dos fatores de risco, aquilo ali não evolui. Porque muitas vezes, passa alguns anos, aquela lesão virou 80, né? Então você conserta um lugar, desenvolve em outro. Por isso que é importante todos esses cuidados, além dos remédios, obviamente nós temos que cuidar dos fatores de risco, que você muito bem lembrou. Muitas vezes as pessoas têm um medo do cateterismo, né? Às vezes conta uma história que um parente aconteceu isso, mas é um exame muito seguro, né, apesar de ser invasivo. Então explica para as pessoas assim, quais são as principais coisas que podem acontecer, mas ao mesmo tempo, se você tem uma doença, que aquilo ali vai elucidar ou vai, né, dar os caminhos do tratamento, se você não fizer, muitas vezes você está muito mais em risco. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E esse estigma, Cris, existiu porque, obviamente, há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, o cateterismo era realmente um exame mais invasivo do que é hoje. Porque os catéteres eram mais espessos e a principal complicação era sangramento na punção. Porque, veja bem, isso, nós não estamos lidando com veia. Veia sangra pouco. É a artéria que pulsa o sangue muito forte. Entendeu? Muita pressão na hora que rompe, sangramento, né? Jorra. E hoje nós temos também dispositivos para ajudar a fechar o buraquinho que a gente criou onde passou o catéter. Catéteres são mais finos do que antigamente, mas também, por exemplo, quando a gente faz uma angioplastia com implante de stent, muitas vezes nós temos que dar heparina, que é um anticoagulante durante o procedimento. Então a chance de sangramento é um pouco maior. E hoje nós temos um pontinho interno que a gente consegue fazer sem abrir a pele, que garante essa hemostasia, quer dizer, você diminui o risco de sangramento, né? Então, e aquele também estigma do passado é que quando se fazia o cateterismo, era numa situação, às vezes, de extrema complexidade. Já era um paciente infartando, ele já estava chocando, já, né, com uma situação muito mais crítica, e que aí, obviamente, às vezes não era culpa do cateterismo em si. A condição do paciente. Da gravidade. É o que eu falo, um cateterismo eletivo, né, você programa, igual eu falo pro paciente, manda lá pra secretária, doutora Bizaide, quando libera, ela vai ver o dia, você vai internar na condição. Se você tiver gripado, você não vai fazer. Se você tiver... Então, assim, tudo é muito... E programado. eu vejo... Muito programado, né? E eu vejo também, por exemplo, a maioria dos pacientes, você faz pelo braço. Pelo braço. 80%, 90% é via radial. E a via radial é super fácil. O paciente sai com a pulseira compressiva por 3, 4 horas e depois vai para casa no mesmo dia. Então simplificou demais hoje, demais. E é o que eu disse, é o exame que dá a palavra final. É padrão ouro, né? Padrão ouro. Você pode pedir teste ergométrico, que já dá um indício de doença coronária. Tem as angiotomografias, que às vezes viraram uma febre, mas que muitas vezes confunde, principalmente quando o paciente tem muito cálcio. A gente teve um podcast aqui que a colega falou sobre isso, né? Mas quando você tem dúvida, é o que você falou. Você não sabe se você vai precisar intervir ou não. Você tem que acabar indo para o cateterismo, né? Sim, e o cateterismo é diagnóstico e ao mesmo tempo ele é terapêutico. Porque quando se identifica uma lesão passível de se tratar com stent, já resolve no mesmo ato.
Não precisa puncionar outra vez, o paciente voltar dias depois, já resolve na mesma hora. Então, ele é muito resolutivo, né, Cris? Sim, e a gente tem o contraste, né? Que é outro ponto aí que, mesmo quem tem alergia, pode, assim, se for uma alergia leve, né? Claro. Pode fazer, né? E às vezes a pessoa fica preocupada, mas também muitas vezes, se a pessoa tem um problema no rim, você joga menos contraste, né? Você tem umas situações assim que você pode proteger. Você lembrou bem essas duas complicações que possam ocorrer, a gente contorna. Então, a alergia hoje você dá corticoide, dá remédios antes para desensibilizar o paciente, de tal forma que ele não vai ter uma reação ao contraste. E o outro é que a maioria dos contrastes são iodados e eles podem causar uma certa toxicidade para o rim. O fato de você identificar isso, principalmente em pacientes mais idosos, a gente faz uma hidratação vigorosa com sorinho na veia. E isso ajuda demais a filtrar o contraste e evita a insuficiência renal. Então são coisas, como você diz, muito contornáveis e programadas. E quando você faz o cateterismo, né, você joga e o contraste vai nas artérias. E você também joga um contraste lá dentro do coração, né? Hoje a gente só joga quando o eco deu dúvida. Tá. Porque o eco é um exame super tranquilo, né, que é baseado em ultrassom e que já dá muitos dados da função do músculo cardíaco, né? Antigamente o eco não tinha essa resolução que tem hoje. Então a gente também fazia uma injeção dentro do coração, da cavidade Pra do ele coração, contrair. para ver o grau de contração. Hoje o eco vê isso muito bem. Então só quando a gente tem alguma dúvida é que a gente faz essa angiografia dentro do ventrículo, dentro do coração. Não é mais a rotina, né? E aí se o paciente tem um problema renal, você não faz isso, porque você vai gastar mais contraste. Aí você vai, né? E Então, geralmente vezes... tem indicação, é quando tem algum defeito congênito do coração, ou quando tem alguma doença na válvula. Mas para doença coronária, hoje praticamente não se injeta mais dentro do coração, só nas artérias. Perfeito. E assim, depois que a pessoa coloca o stent, você falou, né, dessa fase mais crítica aí, que tem que tomar os remédios para o stent não fechar. E aí, no primeiro mês é mais crítico, né? Assim, a pessoa não deve fazer esforço grande, uma atividade física muito pesada, né? Mas às vezes tem paciente que fala, doutora, não vai sair do lugar, né? Existem essas dúvidas, assim, né? Mas é um período de mais, assim, mais repouso. Pode fazer uma caminhada, né? Exato. Mas assim, não tem grandes coisas. O problema é que o paciente sai super bem. Ele não entende que tem que ficar mais quieto. Você faz um dia, no dia seguinte ele tá em casa, com um buraquinho de nada aqui. Eu falei, gente, deixa eu correr, deixa eu fazer minha vida, que eu tô me sentindo super bem. Mas esses primeiros 30 dias é um período mais crítico de cicatrização da prótese, né? Que a gente, inclusive, está um pouco mais agressivo com os remédios. Então, também tem que evitar a queda para o paciente não sangrar, porque está antiagregado, entendeu? Mas são esses 30 dias que também a pessoa pode trabalhar, pode fazer vida normal. Só não vai fazer aquele mega esforço que a gente pede para esperar pelo menos uns 30 dias para correr maratona como você, né, Cris? O difícil é os meus pacientes que colocam stent, que querem voltar a correr, que eu falo, não, calma, vamos, isso eu acho que é a parte mais complicada, porque é isso aí que você falou, eles estão muito bem. É um bom problema, né? É um bom problema, pior né? Tivesse entrevado na cama, sem poder mexer, com o externo todo doendo, mas é mais fácil você controlar isso. E aí, a gente tem também, a gente falou muito assim dessa coisa de programar o cateterismo, né? E a gente tem o cateterismo emergencial. Sim. A pessoa infartou, chegou lá, o eletro alterado, a gente já sabe que a artéria está totalmente fechada, né? Que eu brinco com os pacientes que a gente tem dois tipos, né? Aquele infarto que obstrui toda a luz do vaso, pessoal, e o infarto que obstrui parcialmente, né? Então é aquele infarto que você chega lá, fez o eletro, já deu. Claro. A gente tem aqueles protocolos que eu não sei, eu acho que já falamos aqui, que é o porta-balão. O paciente chegou e até 1h30 ele está dentro da sala do cateterismo para abrir a artéria, né? Porque tempo é músculo, né, Bisaide? Tenha dúvida. Tempo é músculo. Não, e veja bem, hoje são inúmeros estudos na literatura que mostram como você reduz a mortalidade ao atender os pacientes nessas primeiras 3 horas. Isso muda o rumo da vida de um paciente, porque às vezes ele até sobrevive
essas primeiras horas, mas sai com insuficiência cardíaca, com metade do músculo já necrosado. Exato. Então, assim, esse de identificar o infarto rápido e levar para a sala de cateterismo, você reduz mortalidade de 30% para menos de 5%. Olha isso. É incrível. E assim, o coração, quando você olha o eco depois, você nem sabe que o cara infartou. Porque você olha o eco, a função tá normal, não perdeu nada. Porque o cara chegou Abriu e já a artéria. abriu e ponto. Então, assim, a gente tem essa situação, pessoal, de eletivo, programado, vai no consultório, fez uma cintilografia, alterou, aí eu peço cateterismo, programa, a gente já dá o remédio, né, que você falou que a gente faz, né? É óbvio. E já prepara para fazer no mesmo tempo, que o paciente acha o máximo, que já resolve tudo, né? E é feito sedado, né? Na hora que você acorda, já resolveu tudo. Já resolveu tudo, tá de coração novo. É. Eu brinco com os pacientes, quando eu chego no quarto eu falo, coração novo, hein? Nossa, sim. que beleza, né? Não é anestesia geral, mas é uma sedação gostosa que o paciente acorda já com tudo resolvido. Mas são duas situações realmente diferentes, né? O cateterismo de urgência é aquele que o paciente chega infartado e que você precisa levar urgente para o laboratório de cateterismo para abrir a artéria. Aí você trata aquela artéria e depois você vê o resto, né? Aquele momento assim, não, vamos cuidar do que está causando, depois você vê se tem outros para fazer, né? Que às vezes tem uma outra lesão, né? Enfim. Isso aí até tem umas discussões sobre isso, mas nós não... Se deve fazer no mesmo tempo, uma semana depois. Mas a questão é abrir a artéria culpada do infarto. E aí, a gente tem, pessoal, né, assim, eu queria que o Abzaide explicasse, porque a cardiologia intervencionista, que é os médicos cardiologistas que fazem cateterismo, gente. Porque às vezes os pacientes acham que o médico é cirurgião, né? E eu falo, não, ele é um cardiologista que se especializou nesse exame. Ela avançou muito, né, Abzaide? Então, a gente também tem como intervir e colocar válvulas no coração sem abrir o peito, né? E eu acho que isso é brilhante, né? Isso aí é... Porque quando você pensa num cateterzinho que insufla, é uma coisa menorzinha, mas uma válvula realmente é uma coisa assim que incrível, os pacientes ficam assim, falam, doutora, como assim, Trocou uma válvula minha sem abrir o peito. Sem abrir o peito. Então, eu quero que você explique aí pro pessoal como é que funciona as válvulas que mais são mexidas, né? Assim, que você pode colocar fazer procedimentos, né? Isso, na verdade, é uma especialidade emergente, relativamente nova, né? Porque é o tratamento transcatéter das doenças estruturais do coração. Então, a gente já trata de coronária há muitos anos, né? Desde a época em que a gente fazia só cateterismo para indicar cirurgia. Né? Já tinha o cateterismo, a curva de cateterismo. aprendizado é longa aí, né? Era só diagnóstico, não tratava, mandava para o cirurgião tratar. Depois é o que a gente vem discutindo e caminhou demais para o tratamento da doença coronária sem abrir o peito. Sim. Hoje em dia, nós já temos soluções para tratar as válvulas do coração. Então, uma situação muito frequente que acontece em pelo menos 5% dos pacientes acima de 75 anos, que é uma doença degenerativa da válvula aórtica. Ao longo dos anos, nós vamos acumulando cálcio dentro da aorta, dessa válvula, e ela vai diminuindo o poder de abrir. Então, o coração começa a sofrer muito para expulsar o sangue para o resto do corpo, porque essa válvula está estenosada, ela está estreitada com muito cálcio. Certo. E à medida que hoje nós somos, felizmente, mais longevos, nós vamos experimentar mais esse tipo de problema. É claro. E a gente pega cada vez mais pacientes mais complexos. E que muitas vezes você pôr numa cirurgia é muito risco, por causa de outras condições. E aí você tem um procedimento que, lógico, não é isento de risco, mas comparando, né? Não tem como comparar. Exatamente. Essa faixa etária, que geralmente tem várias comorbidades, eles têm um risco muito maior de operar, fazer uma cirurgia a céu aberto. Sim. Então, esses procedimentos surgiram justamente para essa população. Como se provou tão eficaz e seguro, hoje se expandiu para, inclusive, pacientes mais jovens, com menos comorbidades, obviamente por serem muito menos invasivos. Então, assim, o tratamento mais clássico, que foi assim, o carro-chefe das doenças estruturais do coração, é o que a gente chama de TAV. TAV é o tratamento transcatéter da estenose aórtica. E eu trouxe aqui também, agora eu vou virar o coração. Olha lá, gente. Para vocês verem o que é isso. Então vejam que o coração tem 4 válvulas principais, né?
a válvula aórtica, que é justamente essa que eu mencionei, que a gente pode tratar só com uma punção sem abrir o peito. Tem a válvula mitral, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar, tá certo? Então, assim, as principais válvulas são as válvulas do lado esquerdo do coração, que elas lidam com mais pressão, com muito sangue, né? Então vejam que a mitral, nós temos hoje também condições de tratar via catéter. Quando esses folhetos dela não estão se encontrando, a gente pode usar um clipe, se chama Mitra Clip. E aí a gente legal, une os folhetos e impede esse refluxo. O sangue vai para onde ele tem que ir e não volta para trás. Sim. E aqui está justamente um exemplo de uma prótese aórtica que nós colocamos sem abrir o peito. Porque a punção é feita pela perna, pela virilha, ela vai navegando por essa artéria, que é a aorta, chega até o coração e aqui, ó, a gente consegue implantar uma prótese, ela vem fechadinha no catéter, dentro de um balão, a gente insufla o balão e esse é um mega stent, tá vendo? É um stent grande. É o mesmo mecanismo, né? É o mesmo. Só que aqui dentro está suturado os folhetos da prótese que vai substituir a válvula doente. Então isso foi revolucionário. Revolucionário. Incrível, você poder trocar as válvulas, resolver o problema das válvulas cardíacas sem abrir o peito, para pacientes, obviamente, que têm mais risco. Aqueles pacientes muito jovens, que nascem com um probleminha na válvula aórtica, que se chama válvula bicúspide, esse é a indicação ainda cirúrgica. E ainda por cima, assim, você já sabe, assim, quanto tempo dura essa válvula, assim, no segmento? Como é que tá isso? Assim? São procedimentos, como eu disse, jovens, né? A primeira prótese foi colocada mais ou menos 20 anos atrás. E veja bem, primeira geração, imagina nesses 20 anos, como essas próteses evoluíram, né, Cris? Sim, incrível. Então, essas próteses de última geração, com um tempo mais prolongado, a gente ainda não tem. Por isso que nós não ainda indicamos para pacientes mais idosos. A gente não indica para pacientes muito jovens, que a gente precisa esperar um pouquinho mais. Mas assim, a boa notícia na maioria dos congressos é que pelo menos nos primeiros 10 anos do implante, ela não tem uma sobrevida pior do que a cirurgia. Então veja, se a pessoa tem 75 anos, né, e põe, olha para você ver, a chance que ela vai viver muitos anos com essa válvula, né? Agora, se uma pessoa de 40 anos, ele tem uma expectativa de vida de 40 às vezes, ou mais, aí você não sabe. Aí é meio complicado. Com a cirurgia. E até lá a gente vai criando o corpo de evidências, né? Porque nós vamos ter mais tempo de follow-up, de segmento clínico, para justamente, por enquanto, não tem nenhum sinal de preocupação. Elas têm mais ou menos a mesma sobrevida de uma prótese cirúrgica. Certo. Então, obviamente, se isso for confirmar, é melhor ir pela uma punção na artéria da virilha do que abrir o peito, né? E tem todo um protocolo, né? Para ver se a pessoa pode, porque tem que analisar os vasos da virilha, né? Tem que fazer tomografia, pessoal, porque não é todo mundo que vai poder, porque às vezes tem um problema vascular nos vasos do caminho, não vai ter como passar, né? Exatamente. Tem todo um protocolo aí. Além do eco, né? Que é um exame mais simples, que detecta a estenose aórtica, a gente tem que fazer essa tomografia para ver as dimensões, inclusive o tamanho da prótese que a gente vai usar. Porque depende do tamanho da pessoa, do tamanho do coração, né? Depende de tudo isso, a via de acesso, se eu consigo navegar da femoral até chegar aqui no coração com uma prótese que é maior do que o cateterismo, né? Claro. Porque o cateterismo, hoje o catéter é super militarizado para fazer o diagnóstico e para colocar os stents na coronária. Mas na válvula ainda é um calibre maior. E os estudos com Mitra Clip, que é o da válvula mitral, eles já mudou muito também, os resultados já estão muito bons, né? No começo foi complicado, né? Teve muitas complicações. A gente aprende, né? É curva de aprendizado. Aprende a indicar e aprende a tratar. Então, obviamente, e também os dispositivos, eles caminharam muito nessa última geração e hoje não tem um só. Tem várias opções. Tanto é que a gente deixou de chamar de Mitra Clip, que é de uma única empresa, e se chama reparo da válvula mitral bordo a bordo. Porque a gente aproxima as bordas. As cúspides, as bordas. E no caso, quando a válvula mitral está estreitada, você também pode abrir, né? Com um balãozinho. Esse procedimento, Cris, já é consagrado há muitos anos, a valvoplastia, né? Já é antigo. Para doença reumática, tal, para os pacientes que têm a característica favorável para isso. Né? Então a gente vai com um balãozinho, só o balão já desadere as cúspides que estão todas meio grudadas com fibrose,
E aí o paciente Abre também a fica válvula. super bem, tranquilo, não precisa operar. Quando, dependendo da doença e do grau de calcificação, aí não tem jeito, tem que substituir a válvula mitral com cirurgia. Agora, essa outra situação, que não é estenose, é insuficiência. E veja bem, ela é até mais prevalente do que o problema da aorta. Porque a maioria do final comum de pacientes que têm insuficiência cardíaca é justamente ter insuficiência mitral. Porque o coração relaxa, pessoal, aí o coração relaxa não, o coração cresce, né? E aí as membranas da válvula não se encontram, aí fica ali. E aí ele faz um clipe, né? Ele tipo um grampo, assim. Um grampo. Né? E aí ele vai lá e a válvula começa a ficar grudadinha de novo. Aí diminui o refluxo, porque o refluxo pro ato vai pro pulmão. Por isso que o paciente fica com insuficiência cardíaca, fica com a respiração difícil, tem edema agudo de pulmão. A água no pulmão, famosa água no pulmão. E aumenta o átrio, porque o sangue volta. Favorece arritmias, que pode dar AVC. Então é uma coisa atrás da outra. É um ciclo vicioso. E agora também já tem alguns para válvula tricúspide, né? Sim, já estão chegando no Brasil. Esses clipes que a gente faz para mitral serve para tricúspide também. Aí é o TriClip, não é o Mitra Clip, é o TriClip. E que também é uma solução assim, bem interessante, mas já chegou no Brasil válvulas que substituem a prótese percutaneamente. Aí o procedimento, teoricamente, até é um pouco mais simples, porque eu não vou pela artéria, eu vou pela veia. Pela veia. Porque isso é do lado direito do coração, que aí é veia. Sim. Não é mais artéria. Porque a válvula tricúspide, muitas vezes é uma coisa difícil, né? Você não tem muito o que fazer com ela. Você trata o lado esquerdo e às vezes o paciente tem uma insuficiência tricúspide moderada importante, porque o coração dilatou, né? E aí ele começa a ter sintomas de retenção, fica com água no fígado, o fígado fica grande, incha a perna. E aí você medica, mas... Então acho que isso aí é muito inovador. Acho que... E, como você falou, menos complexo, né? Para poder... E é mais raro você indicar cirurgia para tratar a tricúspide. A indicação é mais frequente para mitral e para aorta. Para tricúspide, ter uma solução transcatéter é fantástico. É fantástico, porque geralmente o cirurgião, às vezes, dava uma suturadinha assim na tricúspide, quando ele ia mexer na mitral, mas né? Abria o peito para corrigir a mitral e secundariamente ele fazia um pontinho para... fazia dava um jeitinho ali, né? Dava uma costuradinha ali. Uma plastiazinha. Uma plastiazinha, né? Mas sensacional. A gente, quando vê isso daí, realmente... E realmente hoje, assim, pouquíssimas complicações, né? Muito seguro o procedimento. Complexo, mas seguro, né? Em mãos treinadas, né? Isso. Muito importante hoje. Você ter um treinamento primeiro com simuladores, depois assistir pessoas experientes a fazerem, depois começar a fazer isso com a tutoria, né? Com uma pessoa fazendo um proctor. Então, assim, com muita responsabilidade no passo a passo, e a tecnologia vem muito a nosso favor. Porque está cada vez mais miniaturizado o material, muito mais previsíveis e mais precisos de se implantar. Então, assim, graças a Deus que caminhou muito favoravelmente para tratamentos menos invasivos e mais precisos. Porque como a população está cada vez mais idosa, e isso a tendência é só aumentar, isso daí vai trazer, você vai conseguir resolver coisas, vários problemas graves que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas na longevidade. Porque eu falo, um problema mecânico da válvula aórtica, pessoal, é um problema assim, eu brinco com o paciente que é uma porta meio aberta, que todo mundo quer passar de uma vez, não tem jeito. Então, é um problema mecânico. Você chega numa hora que não tem como. Não tem remédio, né, Cris? E pode dar morte súbita, arritmias graves, o paciente pode desmaiar, faz uma tontura quando faz um esforço, porque o sangue não sai. Dor no peito, porque o sangue não vai para as coronárias também. Então, assim, eu falo, chega uma hora que você esbarra numa coisa que você não tem como fazer. Então, realmente, acho que é muita inovação, é muita revolução e cada vez mais a gente poder oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Eu falo que a gente é muito privilegiado, né? De estar no hospital que a gente está, no HCOR, trabalhar em grandes serviços, né? Muito bom. Ter acesso a toda essa tecnologia. Exatamente. E aí, assim, a gente, nesse peso, cirurgia cardíaca, cirurgia não, né? Procedimento por cateterismo, né? Que a gente via catéter, é sempre decisão compartilhada, né? Igual esses dias a gente estava lá no congresso, teve aquele caso clínico, né? Que o paciente não tinha condições de fazer uma cirurgia
completa. Então, ele faz uma parte da cirurgia menos, né, com o coração batendo, que o médico, o sangue não fica parado na máquina, o coração não para completamente. E os outros procedimentos ele faz por catéter. Com stent. Né? Então, a gente fala que é um mecanismo híbrido, ou seja, ele faz um pouquinho de cirurgia e um pouquinho de procedimento menos invasivo, isso né? Tudo na luz de uma discussão de pessoas com pessoas muito experientes, né? Que tal cirurgião, tal intervencionista como eu, os clínicos, os médicos de imagem, os anestesistas para saber qual é o melhor anestesista para anestesia para aquele paciente, a equipe multi que vai acompanhar esses pacientes no pós-operatório. Então, quer dizer, o Heart Team, né, que é o time todo do coração, faz diferença. E aí a gente vê depois os desfechos, a evolução do paciente, né? E vai embora e vai viver, né? Devolve a qualidade de vida para o paciente. Porque é isso que eu falo, a gente não vai curar ninguém. A gente vai tratar as doenças, a gente vai orientar, depois que resolver o procedimento, tem que cuidar do estilo de vida, porque eu falo aqui sempre que todo mundo que vem aqui, mesmo que seja um cirurgião, qualquer tipo de especialidade, sempre tem um assunto estilo de vida. Porque o Dr. Fábio, por exemplo, já explicou que se a pessoa não cuidar, a aorta dilata mais, ela tem mais chance de romper, né? Então, assim, a importância não é só fazer aquilo ali, agora você tem que cuidar, né? Porque senão... É a prevenção. Você tem que cuidar do seu coração, da sua doença. Você colocou um stent, sempre vem na frente. Prevenção vem na frente, antes e depois do procedimento. É isso mesmo. Porque às vezes você cuida, mas por uma questão, por N motivos, uma coisa acontece, você vai lá e trata. Aí você tratou e você vai cuidando, às vezes nunca mais você vai ter, né? Tem gente que tem um infarto, cuidou, pronto, nunca mais vai ter. E tem gente que, né, a coisa é mais complexa. Então, assim, a gente controla, às vezes, o diabetes, não faz exercício, tem pressão alta que não controla, o lipid alto também, colesterol. Então, assim, essas medidas todas, tem uma coisa que a gente ainda não muda. Vai mudar um dia, que é a carga genética. A mensagem genética que a gente recebeu dos nossos pais e avós e tal. Isso ainda a gente não consegue mudar. Mas o que a gente pode mudar é a nossa obrigação para a gente ter qualidade de vida e viver um pouco mais. Né? Exatamente. É o que a gente fala. A gente vai envelhecer, que a gente também não tem poder sobre isso, e a genética, por enquanto, né? É o que você falou. Porque tudo está mudando muito, né? Bom, eu acho que a gente falou dos assuntos mais, né, importantes sobre o cateterismo, como tratar as artérias entupidas. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar. Porque muitas vezes os pacientes falam assim, doutora, não tem jeito de ir lá, passar um catéter lá e aspirar tudo lá, puxar lá, soltar, né? Eu falo, olha, quando você faz isso, você também machuca o vaso, tem todo um processo, né? E também, então eu queria que você explicasse um pouco disso, porque às vezes tem os vídeos na internet, que os pacientes às vezes mandam pra gente, claro, né? E também que a gente tem hoje um ultrassom, né? Um ultrassom não, como se fosse para quebrar essas placas mais duras, né? Que é como se fosse igual faz de pedra no rim. Litotripsia. Litotripsia da coronária. Isso. Queria que você explicasse, porque isso aí é uma coisa interessante. Não, ótimo, essa pergunta é muito boa e é bem frequente nos consultórios. Porque hoje o catéter de aspiração, ele só é eficaz quando tem trombo, quando tem coágulo. A placa de gordura e a placa calcificada já está grudada no vaso, então a gente não tem como sugar sem sugar a coronária junto. Sim. Aí não dá. Então, de fato, hoje nós temos outros dispositivos, outras ferramentas que nos ajudam a preparar a placa para receber o stent, para o stent ficar bem expandido, né? Então, são essas técnicas aí de abrasivas que fazem um Roter-Ruter, por exemplo, chama Rotablator, que ele faz a abrasão do cálcio, ele modifica o cálcio para que a gente possa expandir o stent. Outra técnica é essa que se chama Shockwave, que é baseado em ultrassom, ondas de ultrassom, que fazem como se fosse um choque elétrico dentro da coronária e quebra o cálcio, também para a gente expandir o stent ou o balão que a gente vai usar na sequência. Porque tem situação que o balão não expande. Porque é muito calcificado. É uma pedra, é como se fosse uma pedra. Então, Entendi. Hoje nós temos essas ferramentas também para melhorar. Agora, para extrair essa placa, não existe. Só se for um coágulo, por exemplo, do infarto. Coágulo fresco. Acabou de trombosar ali, né? Aí por infarto. Aí você vai lá e aspira. Porque eu falei, eu falo pro paciente, se for aspirar,
ele vai causar uma lesão na parede do vaso, né? Na hora que ele aspira, não tem como. Ele só aspira a coisa mole. Mole. Que é o trombo, que é o coágulo. Agora, a placa já está embebida, já está grudada na parede do vaso. Então, o que a gente pode fazer é dar uma raspada nela, né? É fazer esse choque para quebrar o cálcio, mas extrair, não. Ah, pois é, gente, isso é importante, porque muita gente às vezes tem dúvida, né? É isso que eu queria perguntar para você. Eu não tinha notado, mas é que bom que eu lembrei. Bom, então eu queria agradecer muito a sua presença. Foi uma honra te receber, porque realmente você é um nome na cardiologia intervencionista, né? Leva o nome do Brasil para o mundo, está sempre dando palestras, é um orgulho para nós, né? Do HCOR, ter você lá conosco e sempre tão acessível para a discussão dos casos. É um aprendizado sempre. Então, eu sou muito grata pela sua presença. Obrigado, Cris. Adorei a oportunidade também. É sempre bom a gente ter essa chance de explicar, né, com um pouquinho mais de detalhes, esses procedimentos que parecem coisa de ciência da Lua. Mas não é, né? São coisas corriqueiras que, felizmente, a gente pode hoje ter acesso. E, como eu disse, né, oferecer isso para os nossos pacientes, identificar, diagnosticar rápido e poder tratar de modo que o paciente já se recupere imediatamente e já volte às suas atividades. Que é o que as pessoas mais querem, voltar para suas vidas, né? É isso aí. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.